E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um guia estratégico de matemática para a prova da Petrobras. E para começar com o pé direito, vamos construir uma base super sólida com um tema que é a chave de tudo: teoria dos conjuntos. Então, bora dominar esse tema. Ele é fundamental para a prova da Cesgran-Rio. A gente está falando aqui dos conceitos que são, na verdade, o alicerce do raciocínio lógico. Uma habilidade que, sem dúvida, faz toda a diferença para ser aprovado. Pode até parecer um assunto meio abstrato no começo, mas acredite, não é. A teoria dos conjuntos é a ferramenta que a gente precisa para conseguir encarar e resolver aqueles problemas mais cabeludos que vão aparecer na prova. É a base de tudo. Ok, então vamos lá. Primeiro de tudo, por que esse assunto é tão importante? Vamos entender direitinho qual é a vantagem estratégica de dominar a teoria dos conjuntos. Olha só, o próprio material do Estratégia Concursos já dá a letra. A escolha desse conteúdo é cuidadosamente pensada para que você possa formar uma base sólida. Em outras palavras, não é à toa que a gente começa por aqui. É o verdadeiro alicerce onde todo o resto da matemática da sua prova vai ser construído em cima. Beleza? Com a importância bem estabelecida, vamos botar a mão na massa. Agora é hora da gente se familiarizar com a linguagem dos conjuntos, ou seja, com símbolos e o vocabulário que a gente precisa ter na ponta da língua. Então, o que é um conjunto? É bem simples, na verdade. Pensa numa coleção, num grupo, numa lista de qualquer coisa, desde que esses objetos estejam bem determinados. Pode ser um conjunto de números, de letras, até de pessoas. Por exemplo, olha aí o conjunto E. Ele é formado pelos nomes Francisco, Eduardo, Vinícius, Luana e Jefferson. Isso mostra que um conjunto pode ter literalmente qualquer tipo de elemento. Nesse caso, uma lista de instrutores. Certo, agora vamos para as relações. A primeira, e super importante, é a de pertença. Aqui a gente usa aqueles símbolos de pertence e não pertence. Essa relação é sempre entre um elemento e um conjunto. É para dizer se um item específico está ou não dentro daquela coleção. Beleza. A segunda relação que a gente precisa dominar é a de inclusão. E aqui tem um pulo do gato. Diferente da pertinência, a inclusão é sempre uma relação entre dois conjuntos. É aqui que entra a ideia de subconjunto. Vamos ver um exemplo prático. O conjunto A-I está contido no conjunto A, que tem as letras A, B, C, D e E. Tá vendo? O conjunto menor está inteirinho dentro do maior. E perceba o detalhe fundamental. Tem chaves dos dois lados do símbolo. Por quê? Porque, de novo, é uma relação de conjunto para conjunto. Isso é crucial. Ok, entendemos as relações. Agora vamos ver como os conjuntos interagem entre si. Ou seja, vamos falar das operações. As duas principais são a união e a interseção. A união, com o símbolo que parece um U, é basicamente juntar todo mundo de dois conjuntos numa coisa só. Já a intersecção, que é o U de cabeça para baixo, é o contrário. A gente só pega os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ou seja, o que eles têm em comum. E a melhor forma de enxergar isso na prática é com os famosos diagramas de Venn. Esse desenho simples com os círculos transforma uma ideia abstrata em algo supervisual. A união é toda a área pintada, e a intersecção é só aquela partezinha onde os círculos se cruzam. Usar isso na hora da prova economiza um tempo precioso e evita muita confusão. Tudo bem, vimos a teoria, mas e na prática? Como isso cai na prova? Chegou a hora da verdade. Vamos decodificar uma questão real da Cesgran-Rio. Olha só essa questão de 2015. Ela fala de um conjunto X dentro de um universo U. E aí define um conjunto Y como sendo o complementar do complementar de X. Parece um trava-línguas, né? Mas calma, é pura lógica. O conceito de complementar é basicamente tudo o que falta para completar o universo, ou seja, tudo que não está no conjunto X. Então, vamos pensar juntos. O complementar de X é toda a área fora de X, certo? Agora, qual é o complementar dessa área? Ora, é tudo que está fora dela, ou seja, é o próprio X. É como dizer não, não. A negação da negação vira uma afirmação. A grande sacada da questão é essa. Y é exatamente a mesma coisa que X. Y é igual a X. E aí a questão fica fácil. Se y é igual a x, a pergunta quer saber qual é a interseção de x com x. Bom, o que o conjunto x tem em comum com ele mesmo? Tudo, né? Então a interseção de x e y é o próprio x. Gabarito letra E. Matamos a questão.
Legal, né? Vimos a teoria e a prática. Para fechar, vamos montar uma estratégia de revisão, um plano de ação bem claro para ninguém mais ter dúvida nesse assunto. São 3 passos simples, mas poderosos. Primeiro, decore os símbolos. Tem que saber de bate-pronto a diferença entre pertence e está contido. Segundo, sempre que possível, desenhe, use os diagramas de Venn para visualizar o problema. E terceiro, o mais importante, pratique com questões antigas da Sesgran Rio para pegar o jeitão da banca. É isso, seguindo essa receita, a confiança para o dia da prova vai lá para cima. Isso foi só o começo, o nosso primeiro passo. Mas com uma estratégia bem definida como essa, cada parte do edital vai ficando mais fácil de encarar. Então, agora é continuar na batalha. Bons estudos e até a próxima!